Pessoal, por pouco não se comemorou ontem o título do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi por pouco, né? Foi por conta de 5 minutos que o Botafogo não comemorou ontem, né? Não está comemorando hoje o título do Campeonato Brasileiro, mas tudo pode se resumir a ser comemorado no Newton Santos no próximo domingo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Não encontramos soluções para bater o Botafogo, não teve jeito. O líder é o líder, vem todo empolgado com a Libertadores. Obrigada, Dedê. Oxi. Se lembra? E o Botafogo fez 1-0 pra cima do Golaço. Inter. Tá tudo certo, não é? Tá bem perto do título. Você viu o jeito que o Abel Ferreira se apresentou depois do jogo? Desanimado. O Botafogo entrou em campo buscando fazer a sua parte diante do Inter para ser campeão a uma rodada do fim do campeonato. Conquistámos um título importantíssimo, festejamos 24 horas como tínhamos que festejar, era importante para nós festejar, exagerámos naquilo que eram os nossos festejos também, tivemos que o fazer porque faz parte, temos que festejar, nós não somos robôs, nós não andamos aqui só sem sentimentos, tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que ter alegria naquilo que nós fazemos, e isso nós fizemos, mas no dia seguinte estávamos no CT a trabalhar, todos com a mesma seriedade, todos com a mesma entrega, com a mesma disponibilidade, para que nós pudéssemos perceber que dali a 2 dias íamos cá. Iríamos cá com um objetivo só, ganhar. Logo aos 5 minutos de partida, a equipe carioca cobrou escanteio curto. Na conclusão, Savarino deu um voleio de primeira e anotou uma pintura no Beira-Rio. O Inter não planejava tornar as coisas fáceis para o Glorioso. Primeiro, Tabata finalizou e contou com um desvio para dar um susto nos 2.000 botafoguenses no Beira-Rio. Depois, a principal ameaça foi pelos pés de Ener Valencia, que acertou a trave. O equatoriano tentou de novo na sequência, mas parou em Gatito Fernandes. Vendo que a bola não entrava nas suas tentativas, Ener procurou servir os companheiros, mas também sem sucesso. Que pelo envolvimento que todo mundo viu do jogo de hoje, a gente não deu o ano por encerrado, né? A nossa responsabilidade, como eu disse, é levar o clube na maior posição que puder. E a 4ª posição ela é importante. Ela é importante para consolidar a retomada que a gente teve dentro do campeonato. No segundo tempo, a torcida visitante no Beira-Rio celebrou um gol do Botafogo pelos pés de um atleta do Cruzeiro. O cabuloso marcava no Mineirão, o que por enquanto era o gol da vitória e do título alvinegro contra o Palmeiras. O Botafogo estava conquistando naquele momento, longe do Rio de Janeiro, o título do Campeonato Brasileiro de 2024. Porém, as coisas se desenharam de maneira diferente e o torcedor botafoguense que espera pelo título brasileiro desde 95 terá que esperar mais um pouquinho para possivelmente levantar a taça dentro de casa. Vimos o resultado agora na parte final quando chegamos cá dentro, porque sabemos que é o nosso rival, portanto nós fizemos a nossa parte, aquilo que era importante para nós era fazer a nossa parte. E quando isso assim está tudo bem. A partir daí, e dependendo de nós próprios, não há mais resultado que me preocupe. O Inter reclamaria ainda uma carga de Matheus Ponte em Bernabéu dentro da área. O Colorado pediu pênalti, mas nada foi marcado. O jogo na Casa Colorada terminou com 1-0 a favor do Botafogo no placar, mas muito mais do que isso em termos de perspectiva. De um lado, um time muito próximo de colocar as mãos em mais uma taça dentro de poucos dias. De outro, uma equipe que vive um jejum de títulos, mas que leva para a temporada de 2025 a esperança de reencontrar o caminho das glórias. Nós subimos um degrau do ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos com certeza o ano que vem. Eu penso que o ano que vem ele pode ser um ano bem importante sim, porque a gente não vai partir do zero. Foi um jogo de campeões, isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos e por isso a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo. Eu sei que o Botafogo está muito próximo do título, é uma equipe que tem todos os méritos, ainda está comemorando a Libertadores,
Mas está muito próximo da conquista. Se empatar com o São Paulo, já é campeão brasileiro. Então seria esse ano literalmente glorioso. O jogo no Beira-Rio, eu acho que até o Inter foi bem melhor que o Botafogo. Os cariocas conseguiram um gol rapidamente, seguraram o resultado. Dá pra ver que a perna estava pesada, comemoração, esforço extra. Jogaram com 10 jogadores. Com 1 minuto do primeiro tempo já perderam um companheiro na Libertadores. Bem então, lembrado. É isso, tá bom, o Inter fez uma ótima campanha, não dá pra criticar, não dá pra agora chegar aqui e ter uma postura ingrata, pelo contrário. E o Botafogo tá no seu caminho, tá comemorando, fez a sua parte. O desenho de início, né? Aquela frase que a gente brinca muito aqui no programa, né, do Argel, né? Não é como começa e sim como termina. O desenho do Internacional até há pouco tempo era um desenho ruim. Era um desenho feio, a perspectiva da temporada, a gestão sendo muito criticada, aí a chegada do Roger levantou aquele sentimento do torcedor colorado, porque ele tem uma história com o time rival, com o Grêmio, então houve ali não houve uma aceitação 100% do trabalho dele, ele demorou um pouco para fazer o time jogar. A chegada do D'Alessandro acho que foi um ponto importante, porque o D'Alessandro também assume essa responsabilidade junto com o Roger Machado dentro do vestiário, e aí fez com que o time começasse a jogar bem. Vi uma declaração, você até falou aqui, né, das 10 jogadas trabalhadas, né, exaustivamente do Roger com os jogadores. Foram 16 jogos sem perder no campeonato, que deu aí a possibilidade de jogar uma Libertadores no ano que vem. E aí o planejamento volta a ser diferente, porque eu acho que o caminho que o Internacional estava passando ia ficar lutando para não cair. Igual foi mais ou menos a história do Corinthians nesse campeonato. Aí a gente está mostrando, Loirão, a imagem do Bernabé do pênalti, do possível pênalti. Se o árbitro vai no VAR, porque eu acho que teve ali um trança-pernas. Eu acho que foi pênalti esse lance aí. Na câmera que mostra de frente os dois jogadores correndo, para mim é um contato do jogador do Botafogo. O árbitro ouve na comunicação e ele resolve não ir para o VAR. Eu acho que se ele fosse para o VAR, ele teria marcado esse pênalti aí. Olha como o Ramon Abate Abel está bem posicionado. Olha como ele está dentro da área, vendo o lance de frente. Então, por mais que eu gostaria de falar que foi pênalti, eu não daria esse pênalti. Agora, o Inter reclamou bastante, não só desse lance, o árbitro picotou a partida, reverteu o lateral, demorou para dar cartão, parava demais o jogo, ele não deixou ser aquela coisa fluida, o Inter usando a velocidade, o Botafogo contra-atacando. Eu achei que a arbitragem, ela nem é nesse lance que ela foi pior. Ela foi pior em todo do jogo. Lancezinho, faltinha. Não gostei. Acho que tirou bastante do ímpeto do Inter nesse jogo, enfim. Voltamos a falar do Campeonato Brasileiro com a vitória do Botafogo para cima do Internacional lá no Gigante da Beira-Rio. E a gente tem personagens desse Internacional e Botafogo. Vamos acompanhar. O que eu posso dizer desses jogos, desses últimos 2 jogos, né, que embora, né, a gente não tenha conseguido a vitória, né, principalmente no jogo de hoje, penso que pelo envolvimento que a gente teve no jogo, mostra que a nossa equipe, eu falei para os atletas, nós subimos um degrau do ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos com certeza o ano que vem. E é por isso que eu digo aos jogadores, esta é uma vitória de campeão, uma vitória de quem quer ser campeão. Portanto, agora temos que dar consistência a isto também, levar isto, prolongar por mais 3 dias, para que no próximo domingo possamos ter esta mesma atitude, este comportamento, esta capacidade de poder então fechar as contas como nós queremos fechar e diria mesmo que com a justiça de quem foi uma equipa que acabou por ter destaque e ser líder durante mais tempo neste Brasileirão. Sabemos que vamos ter um jogo difícil, o São Paulo é uma equipa fácil de defrontar, nós sabemos das dificuldades que vamos ter, mas estamos entusiasmados. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa, entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. É, de facto, um enredo que tem tudo para ter um final feliz. Eu concordo com o Arthur Jorge, é o enredo que tem tudo para ter um final feliz por vários motivos. Perfeito. Um deles, não vale nada para o São Paulo o jogo. Isso é fundamental. Outro, o Botafogo não precisa nem ganhar o jogo. Se o Botafogo tivesse empatado com o Internacional ontem, ele teria que ganhar do São Paulo, caso o Palmeiras também ganhasse do Fluminense. Exatamente. Como o Botafogo ganhou, ele precisa só de um empate. Mas o principal, o Botafogo tem muito mais time que o São Paulo. Mesmo que o São Paulo precisasse do resultado.
Então, é um enredo, como disse o professor, que tem tudo para dar certo. 99,9. Ainda tem o 0,1 aí, viu, Breler? Abel, mas realmente, o Botafogo colocou a mão na taça, porque esse era o jogo do tropeço. E a gente sabia do potencial do Internacional, mesmo antes da derrota para o Flamengo, que quebrou a invencibilidade de 16 jogos. É um time do Inter em ascensão, melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro, é um time muito sólido, um time que tem muito poderio ofensivo e usou o seu arsenal contra o Botafogo. Não dá para dizer que o Inter jogou mal. Talvez tenha um monte de bola em frente do gol que eles chutaram em cima do Gatito, bola na trave. E tem isso, uma noite que não está com a sorte ou a pontaria tão afiada. Eu até acredito que o Inter já jogou mais do que a gente viu jogar no Beira-Rio. Contra o Flamengo, por exemplo, em que empatou por 1-1, foi um jogo de mais volume do Inter, embora tenha corrido mais riscos defensivos. Mas ainda assim, o Inter jogou para ganhar, o Inter correu atrás do resultado e o Botafogo, naturalmente, pelo desgaste da temporada... Desculpe, amigo, 14 finalizações do Inter e 2 do Botafogo no jogo. Exato, mais posse de bola do Botafogo, até porque o Botafogo, depois que fez a vantagem muito cedo, não fez questão de avançar os seus blocos, foi ali um time mais reativo, esperando o momento certo para contra-atacar, e esse contra-ataque não veio, porque o time do Inter é muito forte fisicamente, então quando perdia a bola tem muito vigor também para recuperar, para correr atrás, e é mérito do Botafogo, que é um time muito cascudo, um time que consegue achar um gol, entre aspas, porque não foi acaso, por preparação, e por linda jogada, uma jogada ensaiada, mais uma do Arthur Jorge, um cara que também trabalha muito bem bola parada, que trabalha não só a bola cruzada, mas também esse escanteio curto, esse envolvimento de jogada, como foi contra o Palmeiras. Sim. O gol sai dessa maneira. Mas o de ontem, desculpa te interromper de novo, que me chamou a atenção. Óbvio, ficou claro que aquilo ali foi muito treinado. Minha única dúvida, aquela finalização do Savarino também foi treinado para fazer o gol chutando daquele jeito? Aquilo é qualidade do momento, né? E nesse caso, pois, hein? Que fase do Savarino. E nesse caso do Savarino, ao contrário do Gregory contra o Palmeiras, ele estava no lugar certo, porque ele se desloca olhando, olha como ele está olhando a jogada e se desloca ali para meia-lua para pegar a bola. Quem quase atrapalhou ele foi o árbitro. Ele teve que sair de perto do árbitro para finalizar. Mas é uma jogada preciosa do Botafogo e usando o que precisa ser utilizado, Abel. Não ficar manjado, o time ter ali mais de uma variação de jogada ensaiada. Então isso diz muito sobre o trabalho do Arthur Jorge e não tem como tirar o merecimento do Botafogo por esse momento que está vivendo. É um Botafogo que se preparou para isso, que aprendeu muito com os erros da temporada passada e chega no Beira-Rio para enfrentar um adversário que, embora já não tivesse mais pretensão de título, está numa sequência impressionante, o ótimo trabalho do Roger também, e vence. Então o jogo que era para tropeçar, o Botafogo ganhou. Então chega muito forte na última rodada para carimbar o título. Dessa vez, o torcedor do Botafogo acredita mais, não é porque ganhou a Libertadores, é porque o time como um todo, e sobretudo o trabalho da comissão técnica do Arthur Jorge, passam muito mais confiança do que no ano passado. Então é realmente o Botafogo que está mais cascudo e, queira ou não só vai voltar a conquistar um título brasileiro depois de quase 30 anos, mas desbancando o Palmeiras. Sim. Uma possibilidade de tricampeonato do Palmeiras do Abel. Não é qualquer coisa. É um feito, mais um, histórico do Botafogo que está prestes a acontecer. Me passou aqui o amigo Leon que o Savarino ele deu crédito ao cara que treina essas jogadas ensaiadas. Como é o nome dele? João Cardoso, é um dos auxiliares lá do Arthur Jorge. E a gente sabe que as comissões técnicas, tem o cara que treina a defesa, tem o cara que treina a parte ofensiva, tem o cara, como o André trouxe agora há pouco, o cara do Arsenal, né? Nicolas Jover. Nicolas Jover. Então, os melhores especialistas em bola parada do mundo, entre eles, Nicolas Jover, do Arsenal, e João Cardoso do Botafogo, podemos colocar. Sim. O do Palmeiras, eu não me lembro especificamente quem é, mas o Palmeiras é muito forte de bola parada. Talvez nessa temporada não tanto,
Mas nas anteriores, títulos de Libertadores, de Brasileiro, quantos com gol de escanteio, de Gustavo Gomes, cruzamento de Veiga, cruzamento de Scarpa na época. São lances que decidem os jogos hoje, né, João? Sem dúvidas. E o Breler lembrou muito bem que contra o Palmeiras, no jogo talvez mais importante, que era outro jogo de tropeço, o Botafogo consegue abrir o placar com uma jogada de bola parada, onde o Gregory brinca que não estava no lugar certo. Eu não sei se a ideia naquele gol contra o Palmeiras era fazer o que ocorreu contra o Inter, talvez, mas não foi. E a gente vê contra o Inter a jogada dá certo novamente. Então, assim, é um Botafogo que está fazendo história, a gente não cansa de falar isso. Eu acho que só daqui a algum tempo, não é agora, a gente vai maturar muito, mas entender o que o Botafogo fez nos últimos 9 dias, 10 dias, é absurdo. O Botafogo visitou o Palmeiras no Allianz Parque e enfiou 3-1. O Botafogo ganhou uma Libertadores. O Botafogo, um jogador a menos o jogo inteiro. O Botafogo visita o Internacional, o melhor time do segundo turno, e joga o jogo como tem que ser jogado. Tudo isso com uma pressão enorme, depois de alguns tropeços no Brasileirão, onde muitos empates em casa. Alegavam o mental, o psicológico fragilizado. É uma resposta absurda que eu acho que a magnitude de todos esses feitos só serão compreendidos daqui a um tempo, que a gente vai pensar, caramba, lembra daquela sequência onde diziam que o mental estava abalado? O Botafogo foi lá, ganhou do Palmeiras, que poderia conquistar o tri, ganhou a primeira Libertadores da história e seguiu forte no Brasileirão, agora com uma condição de ganhar o título em casa. Então, assim, é um roteiro, assim, aquela brincadeira, né, que rola na internet, absolute cinema, né? Não tem jeito. O que está acontecendo com o Botafogo esse ano é para tirar toda a zica de 2023. Agora você falou. Toda a zica. Não tem mais... Graças aí aos deuses do futebol, tudo que aconteceu no ano passado agora está sendo apagado. Eu tenho certeza que qualquer fantasma ficou para trás. E o Botafogo, olha, desculpa, quem vier hoje aqui ao longo da programação e falar, não, tem que abrir o olho, esquece. Vai querer ser apelativo, porque não tem a menor chance do São Paulo promover qualquer tipo de susto para o Botafogo na próxima rodada, e o título tá, porque o São como Paulo... você disse, 99,999% garantido, não tem jeito. O São Paulo vem jogando mal, né? Não, o São Paulo contra o Juventude colocou um time quase que real ali, não era nem um misto, mas com o Lucas Moura, o Luciano e etc. Contra o Botafogo, é férias total pra essa rapaziada, pode ter certeza, é sub-11. Vai só a molecada de Cotia enfrentar o Botafogo no Engenhão, não vai ter jeito. E parabéns também, a gente às vezes esquece de falar, o Gatito, que jogou muito ontem contra o Inter. Muito legal. É muito legal ver o Gatito ainda no Botafogo, até corrigindo, e ter uma oportunidade. Né? Foi bom você falar isso, porque eu falei agora há pouco. O Internacional chutou várias bolas em cima do Gatito? Não, algumas. Algumas, Teve sim. outras que o Gatito defendeu. Muito bem. É um goleiro que, tá marcado na história do clube, e ver ele tendo a oportunidade, já que o John hoje é o goleiro absolutamente titular da equipe, quando ele entra em campo, o Gatito corresponder, é muito legal. E o que eu acho legal de destacar ontem, a gente fala o Botafogo foi o melhor time da temporada, sei lá, em 80% do tempo. E poderia perfeitamente ter perdido a final da Libertadores, ter perdido o confronto direto, e isso não ia significar título. Tendo essa semana, os últimos 9 dias, como o Joãozinho bem lembrou, épicos da forma como foi, e ontem foi um jogo diferente, porque não foi um jogo de resiliência. E não poderia ser diferente. Não dá pra você cobrar que o Botafogo mantivesse o nível técnico que teve dos últimos jogos, tendo em vista que ele jogou no sábado uma final de Libertadores, que é um relaxamento natural do ser humano, depois de você vencer. E não entro nem no mérito de comemoração, que eu imagino que não comemoraram um pouquinho, mas mantiveram foco, mas jogaram um jogo inteiro com a menos. O único descansado ontem era o Gregory, o resto estava todo mundo arrebentado pela demanda que foi a final da Libertadores. Um desgaste físico, emocional muito grande, o que aconteceu no sábado, lá no Monumental de Nunes. Exato. E a atmosfera ontem, o Inter, e com todo motivo, e a torcida do Inter, muito que dava a sensação para mim de que, olha, vamos carimbar essa faixa, vamos mostrar que a gente poderia estar lutando pelo título. E você via uma atmosfera do Beira-Rio jogando junto, o Inter com intensidade, ainda que o domínio sugeria mais do que 14 finalizações, né? 14 finalizações até parece menos do que os domínios, os momentos de maior pressão que o Inter teve. Então, e eu nem entro no mérito, olha, o Botafogo foi amassado, teve sorte. Não, mostrou resiliência, porque era um jogo que soube fisicamente... se defender também, né? Soube se defender e era o roteiro. Gosta de dizer o Breler, soube sofrer. Continue. E ontem, assim, mostrou uma resiliência para jogar com toda essa dificuldade física diante de um adversário que certamente tinha sua motivação para demonstrar a força que teve nos últimos jogos. Até mesmo quando perdeu contra o Flamengo, teve a retomada no segundo tempo.
Então, para mim, isso engrandece ainda mais. Pode não ter sido o jogo tecnicamente mais brilhante, e não tinha que ser, era o resultado. E, sinceramente, mesmo que saia o empate do Inter, acho que o torcedor do Botafogo poderia comemorar. De você chegar na última rodada só precisando vencer, eu acho que tem que sempre ponderar o 0,01%, que o futebol tem a arte do imponderável, tem essas situações. Não deve acontecer, lógico, tem tudo para o Botafogo ser campeão, confirmar até com uma vitória tranquila. Mas se o Botafogo tivesse empatado ontem, já teria sido um bom resultado. Ter vencido da forma como foi, acho que só engrandece ainda mais esse roteiro de superação do time que é o melhor futebol do Brasil e que também mostrou muita maturidade e resiliência para conseguir a vitória ontem. Vocês sabem quem são os artilheiros do Botafogo no Campeonato Brasileiro? São 2. Querem chutar aí? Eu estou olhando aqui. Eu também não sabia, mas estou colando aqui. Estou colando. Igor Jesus, Savarino? Savarino e Luiz Henrique, 7 gols cada um. Cadê o Igor Jesus? Estou procurando aqui para ver quantos gols tem. Tiquinho tem 5. Para você ver como é tudo bem dividido. Exato. Né, e a ironia, né? O calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa reta final eram jogos em casa, principalmente contra Criciúma, Cuiabá, Vitória, em que desperdiçou pontos. Aí ele ganhou 2 fora. Não, o Botafogo ganhou 3 finais fora de casa, longe do Newton Santos, em menos de 10 dias. Não, ganhou... E pelo brasileiro, ganhou 2 fora e ganhou 2 fora de quem? Palmeiras e Inter. Até isso. Até deixa, o Botafogo ganhou os 2 jogos contra o Inter, ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, ganhou os 2 jogos contra o Flamengo. Assim, em pontos corridos de jogos grandes, você fazer o Palmeiras isso... tem um aproveitamento ruim contra os times do G5. Isso acabou sendo determinante. E desbancando o Palmeiras também na Libertadores. Realmente excepcional o que o Botafogo faz, e principalmente pela personalidade de manter uma ideia dentro e fora de casa. Porque o Botafogo pode ter tropeçado sim como mandante, mas tentou. Mas foi pro jogo, finalizou muito. Nesses jogos em que tropeçou em casa, foram mais de 20 finalizações em cada partida e a bola não entrou, como não entrou ontem pro Inter. Tem 5 derrotas no campeonato, o Botafogo. Uma delas foi aquela contra o Cruzeiro, foi em casa, não foi? 3-0. Aquele 3-0? Foi o maior deslize do Botafogo ao longo do Brasileirão, né? Mas é uma campanha muito linear. Num jogo, em cima do que o Breyer falou, levou de 3-0 do Cruzeiro, mas um dos melhores em campo foi o goleiro do Cruzeiro. Verdade. O Cássio. Verdade. O Cássio fez aquele jogo, lembra? Talvez a melhor atuação do Cássio pelo Cruzeiro. Foi contra o Botafogo. Porque o Botafogo, como sempre, teve trocentas finalizações, não me lembro quantas. Eu estava perguntando sobre o artilheiro, porque o Savarino é um deles, fez um golaço ontem, mais uma grande atuação do Savarino, e a gente tem uma tela para falar desse grande jogador venezuelano e que está na história do Galo como campeão em 2021 e na história do Botafogo como campeão em 2024. Vou falar para vocês que para mim tá no top 3 do Brasileirão, viu? Como melhores jogadores, o Savarino, assim, é um absurdo o que ele tem feito pelo Botafogo nessa temporada. Muito se fala de Luiz Henrique, de Almada, mas a gente tá vendo aí os números, né, Abel? 27 jogos de 37 que o Botafogo disputou, alguns devem ter desfalcado porque estava defendendo a seleção venezuelana. Sim. Talvez um ou outro por lesão ou suspensão, mas enfim, 27 jogos e ele lidera todos os quesitos, João. 7 gols, 7 assistências. Em 27 jogos ele tem 14 participações. É considerável, né? Sim. Finalizações ele é o líder, finalizações certas ele é o líder, vitórias garantidas com gol, ele lidera tudo. À frente de jogadores, o nível de Igor Jesus, de Luiz Henrique, de Almada. Sim. E essa última consideração da tela, né? Vitórias garantidas com gol. Isso é importantíssimo, né? Para um clube que quer ganhar um campeonato de pontos corridos, você ter um jogador decisivo assim, como foi ontem fora de casa, num Beira-Rio pulsante. Cara, o Savarino é uma das grandes histórias do futebol brasileiro essa temporada. Porque tanto se falava, nossa, o Botafogo gastou uma porrada de dinheiro no Luiz Henrique, no Almada. Não que esses jogadores não tenham rendido. Estão rendendo também, mas obviamente. Mostrou talento não é também no mercado, né? Exato. Não agora, é só dinheiro. Eles foram buscar um jogador que havia saído do Galo para MLS. Então, quando um jogador vai para um outro mercado, como o futebol norte-americano, você fala, pô, por que o Savarino estava na MLS, né? E o Galo, o Botafogo, fez muito bem em apostar num jogador que já tinha ido muito bem no futebol brasileiro, já conhecia o futebol brasileiro, a ambientação foi rápida e tá dando esse resultado todo aí. A gente falou do Galo sobre o elenco, o Savarino seria não só útil, provavelmente titular do Galo se tivesse continuado. É um jogador muito regular, pouco badalado, mas muito útil. E o Botafogo
teve um mérito que foi o investimento, óbvio, do John Textor. Realmente foi um caminhão de dinheiro, elevou o sarrafo do time em comparação ao ano passado, a ponto de protagonistas de 2023 serem reservas hoje, como Eduardo, como Tiquinho, Tietê. Mas, por outro lado, houve uma competência gigantesca do departamento de futebol na formação do elenco, porque o elenco do Botafogo não é todo ele estrelado. Se a gente comparar Savarino e De La Cruz no começo de temporada, o De La Cruz no Flamengo era muito mais badalado, havia muito mais expectativa e o Savarino entregou mais. Foi muito mais caro. Foi muito mais caro, mas houve inteligência de mercado do Botafogo de entender que para montar um grande elenco não é só na base do investimento de grandes contratações. Pelo contrário, as grandes contratações são as cerejas do bolo. Mas para montar a estrutura, o Botafogo foi muito cirúrgico. O Vitinho chegando no meio da temporada encaixou muito bem. A dupla de zaga, Bastos e Barbosa, grandes achados. Eram conhecidos aqui no futebol brasileiro? Não. O Bastos até veio sem custos, né? O Bastos estava livre. O Cuiabano, no Grêmio, ali estava meio descartado. Pegou o Cuiabano, foi importante para a composição. Muitos jogos do Botafogo. O Gregory chegou, assumiu a condição titular e tomou conta do meio-campo. Até o Marlon Freitas, para quem não se lembra, antes do ano passado estava no Atlético Goianiense, se destacando ali, é verdade, mas não tinha pompa nenhuma. Foi ganhar corpo, musculatura na carreira, jogando pelo Botafogo e nessa temporada. Então, é um trabalho realmente excepcional, porque não foi só dinheiro. Houve muita competência na formação do elenco nesses achados de inteligência de mercado. E eu acho... Diga, André, pode ir. Por favor, Abel. Vai lá. Só para completar em relação ao Savarino, um aspecto que a gente falou, dos números estão aí na tela, assim, a entrega que ele teve, o fator decisivo, mas também queria destacar taticamente como ele foi importante nesse time. A combinação dele com o Almada, muitas vezes dele se invertendo, eu acho que isso ajudou a fluir. Eu lembro, por exemplo, do jogo do 5-0 contra o Peñarol. Aquele jogo, lógico, foi 5-0, o roteiro é fácil, mas até em determinado momento estava difícil de sair. E é um cara que ajuda a fluir o jogo do Botafogo. Então, mais do que os números, a contribuição, quanto que ele tem sido decisivo, como foi ontem, mas é um cara que ajudou o jogo fluir do Botafogo. Acho que ele tem uma importância também tática muito grande. A gente vê, você estava falando isso, eu estava pensando. O Savarino se destaca tecnicamente, taticamente, fisicamente. Mentalmente, você viu o Savarino arrumar algum problema, confusão? Cara que não tem um holofote em coisas negativas. Você está dizendo que o Savarino é um super craque mundial? Não estou dizendo isso. Mas é um jogador, hoje, no Botafogo, completo. Sim. Não é? E vamos falar, se fosse brasileiro, Corre o campo a gente inteiro. já tá pedindo uma chance na seleção, pelo que ele fez essa temporada. Tá jogando demais, não tem o que falar. Quem é o melhor jogador? Olha que pergunta difícil ou fácil. Vamos ver. Quem é o melhor jogador do Botafogo no Brasileirão? É difícil porque, se você for pensar em vários jogos, você vai ver jogos em que o Almada se destacou, o John faz um campeonato espetacular, o de zaga. Alexander Barbosa e o Bastos, Sim. Marlon Freitas, Luiz Henrique, Igor... Tem muita gente, hein? É difícil. Mas agora, o melhor, ou é difícil? Dá pra eu pensar? votaria no Savarino? Pantera Negra. Pantera Negra, Luiz Henrique? É de Luiz Henrique. Não, ele é o craque ali do time. Porque o Botafogo tem mais coadjuvantes do que estrelas. E é difícil, desculpa, mas é difícil separar. Vamos tentar separar a Libertadores. Sim. E senão a gente mistura tudo. Aí esquece. Vamos pensar só no brasileiro, vai. E até o Palmeiras, antes de Hendrick e de Estevão, era ali um caso parecido, em que o time, o coletivo se sobrepõe a individualidades. Mas pensando justamente por essa característica do Botafogo, de ser um time coeso, coletivo, um time que sabe jogar com a bola no pé, para mim quem simboliza isso, até pela liderança que ganhou nessa temporada, como se superou, é o Marlon Freitas. Se o Marlon Freitas tivesse um pouco mais de gol, porque às vezes falta ali um capricho na finalização, mas ele é um cara que tem muita chegada na frente e ao mesmo tempo lá atrás é um pilar defensivo. Então, por ser um jogador completo, para mim o Marlon Freitas é o grande protagonista. Viu como é difícil? Já temos aqui um voto para Luiz Henrique, para você o melhor jogador do Botafogo no Brasileiro. Para você, Marlon Freitas. Para o André, qual o melhor jogador do Botafogo no Brasileirão? Não tem resposta errada aí, né? Exatamente. Não tem resposta errada. Por exemplo, se a gente estivesse falando, o Palmeiras eventualmente campeão. Assim, era o Estevão e não tinha conversa. Do Botafogo é um cenário que, sinceramente,
Acho que o Breiler tem um bom ponto. Se você falasse do Savarino, como a gente falou, a dupla de zaga, o Bastos, assim, para mim do Bastos é regularidade, assim, desde o começo do campeonato. Só que ainda, e separando a Libertadores, eu também iria com o Luiz Henrique. Eu acho que eu ainda, talvez por ser a referência técnica, o cara de poder de decisão, mas... Quando não tá fazendo gol, tá dando assistência também. Jogou muita bola. Mas se você falasse qualquer um desses que a gente mencionou, sinceramente, eu ficaria em dúvida entre Savarino e Luiz Henrique. Não, o Savarino, no mínimo, uma menção honrosa merece. Exato. Ah, sim. Os números dele, a ascensão que ele tem, ele foi um jogador decisivo. Para mim, até mais decisivo que o Luiz Henrique, em termos de regularidade de decisão. Mas o Luiz Henrique, de fato, é o cara da individualidade ali, do Botafogo no 1 contra 1. Então é realmente uma escolha bem difícil mesmo, estabelecer o protagonista, e até porque nem precisa. Hoje, para o torcedor do Botafogo, acredito até que o Arthur Jorge seja mais protagonista que os jogadores. Porque realmente é o trabalho dele ali, um trabalho muito autoral, de um cara que chegou numa situação difícil, conseguiu dar uma identidade para o time diferente da do ano passado. O time desse ano tem mais repertório com a bola. Então, se eu tivesse E é realmente um protagonismo muito dividido. Até na distribuição de gols, o Botafogo é equilibrado. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo venceu o Internacional com um gol de Savarino. Um golaço de Savarino de fora da área, um golaço de voleio, né? E conseguiu segurar o time do Internacional, mesmo fora de casa. A gente sabe que é difícil, dentro do Beira-Rio, é complicado sim segurar o time do Internacional, mas o Botafogo conseguiu, né? Após fazer um golaço com o Savarino, o Botafogo conseguiu se segurar para não tomar o empate, né? E tá aí, 3 pontos de vantagem, e por pouco, tá? Por conta do gol do Estevão lá, de falta, acredito que uma falha do Cássio, o Botafogo hoje não está comemorando aí o título do Campeonato Brasileiro, mas vamos comemorar domingo, né? Acredito que domingo as coisas vão se sair muito bem, vai ser todos os jogos ao mesmo tempo, então acredito que domingo o Botafogo comemora sim o título do Campeonato Brasileiro. Lógico, a mídia está eufórica, chorando. O Abel Ferreira já demonstrou o seu choro, já começou a chorar, falando que o São Paulo vai entregar, porque eu acho isso de uma sacanagem querer falar algo desse tipo com o time do São Paulo. Porque o São Paulo nos últimos jogos não está jogando bem, o São Paulo já largou o campeonato, está perdendo e ninguém falou nada, né? O São Paulo está perdendo, mas o São Paulo já largou. O São Paulo está perdendo, mas o São Paulo já largou. E contra o Botafogo, o São Paulo não vai poder largar. Vai ter que jogar bola, né? Vai ter que jogar como se fosse uma final. Então acredito que a mídia está sendo sensacionalista, né? Está querendo cobrar do São Paulo que o São Paulo jogue um futebol. E o São Paulo não tem obrigação nenhuma, porque o São Paulo não disputa mais nada. O São Paulo vencendo ou perdendo não sai da sua posição, não sai do 6º lugar. Então o São Paulo não tem para que estar se desgastando, né, com isso. São Paulo tem 59 pontos, né? O Fortaleza, que é o 5º colocado, tem 65 pontos. O Corinthians, que é o 7º colocado, tem 53 pontos. Então não faz diferença alguma para o time do São Paulo. O São Paulo vencer ou perder, ele vai continuar na mesma posição e ninguém vai tomar essa posição do São Paulo e vai estar na Libertadores. Então não tem para que o São Paulo fazer esforço algum, né? E mais sendo um rival que é o Palmeiras. Então esse choro aí, meu Deus, é um choro absurdo, é um choro de perdedor já praticamente. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.